Bem, meus amigos internautas, hoje a gente está aqui começando mais um bloco do programa Historiando, né? Junto com a Rádio Maçônica.com.br e a Rede Maçons Livres. Entre no nosso canal, peço aí que já vá curtindo aqui embaixo, vai ativando o sininho para vocês verem as nossas novidades, os nossos novos blocos, os nossos novos programas. Temos aí entrevistas, né, com o mestre Jefferson, trazendo o mestre Ricardo Inácio, temos entrevista com o mestre João, vários blocos estão aparecendo aí, outros programas estão surgindo, o Jaerte, né, o mestre Jaerte está trazendo também um programa que fala sobre celebridades no nosso canal, as celebridades maçônicas. É bom vocês entrarem e curtir, tem bastante coisa aí para a gente estar trabalhando, tem bastante história para a gente estar navegando e descobrindo um pouquinho desse mundo escondido. Então, meu nome é Edgar Batista Neto, hoje eu estou aqui entrevistando o venerável mestre Fábio Caparelli. A gente vai contar um pouquinho da trajetória dele, vamos saber um pouquinho como que é a maçonaria dentro e fora do Brasil. O Fábio é um poço de sabedoria dentro dessa trajetória, então a gente preferiu trazer ele aqui para ele falar um pouquinho para os nossos espectadores. Fábio, fala aí com Olá, nossos... boa tarde, venerável Edgar, boa tarde a todos que seguem o canal Maçons Livres, a rádio maçônica.com.br. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de experiência que a gente tem também. Eu acredito que um pouquinho dessa conversa aí vai dar bons estudos, bons conhecimentos para mim também e para vocês que estão nos assistindo. É verdade, Fábio. Olha lá, gente, vocês que querem entrar na maçonaria, fazer parte dessa grande ordem mundial, tá aqui o Fábio, compartilha com aqueles que estão indecisos. O Fábio vai com certeza aclarar a mente de quem está querendo saber como que é a maçonaria. Será que o Fábio vai contar os segredos pra gente? Você vai contar, Fábio, os segredos para os nossos internautas? O segredo da maçonaria é não ter segredo, tá feito já. Quem quer descobrir tem que entrar, né? Tem que entrar. Isso é bom, isso é bom. E é verdade, gente, acompanha aí o nosso canal. O Fábio é uma pessoa, assim, iluminada dentro dessa área, né, maçonaria. E vocês vão ver que tem muita lenda, muita fábula, e o nosso canal vai começar a esmiuçar algumas coisas aqui para vocês e aclarar, né? A gente tá quebrando essas barreiras, né? Maçom isso, maçom aquilo, não. Maçom é maçom em qualquer lugar do mundo, não é isso, Fábio? Com certeza. Maçonaria é uma fraternidade universal. Isso que é bom, isso que é bom. Fábio, o que levou você a entrar na maçonaria? Conta um pouquinho pra gente lá do seu comecinho. No meu começo, a verdade, a maçonaria, eu sempre admirei os maçons, né? Então, com meus 14, 15 anos, eu já usava pingente com maçom e não sabia o que era. Eu gostava do esquadro, compasso, estudava. Naquela época era muito mais difícil essa questão de internet, mas você sempre ouvia falar, aquele é maçom, aquele, né? Então a gente ficava sempre dava um pouquinho mais de atenção na pessoa, né? Então, pô, ele é maçom, o que ele tem de diferente, né? As atitudes dele. Então eu comecei a observar mesmo a maçonaria com meus 15 anos, né? 15 anos eu já usava pingente, mas nem sabia o que era, as informações eram poucas, mas eu gostava. Era um objetivo de vida ser maçom. Você foi surfando na onda, né? Eu fui fazendo, fui lendo, aí trabalhando, lendo um pouco, daí deu, na época 17 para 18 anos, deu uma baixada nesse sonho, né? Daí depois voltou, com uns 20, 22 anos, voltou. Eu fui mais pesquisar, mais a fundo, daí comecei mais a fundo mesmo por volta de 2000, 2001, 2002, até eu conhecer uma pessoa, ela me apresentou, fizemos toda a sindicância e daí para frente estou até hoje. O Fábio já deu uma dica aí para quem está querendo descobrir um pouquinho desse mundo, como mergulhar nessa onda, né, Fábio? Fábio, uma curiosidade que todo mundo tem aí fora, né? Você já foi até para a segunda pergunta da gente, já mostrando como que foi sua entrada aí na maçonaria, né? Como as portas se abriram. É verdade essa lenda que só pode entrar na maçonaria filho de maçom, irmão de maçom, primo de maçom, alguém do sangue maçônico mesmo? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. A gente sempre, nós buscamos em nosso meio, tanto de amizades como parentes, né? Pessoas que têm um mínimo de requisito para ser maçom, né? A maçonaria não busca ninguém perfeito, porque esse perfeito não existe.
Então a maçonaria busca homens que querem se aperfeiçoar e tem a vontade de estudar e tem a vontade de mudar também. Não adianta você querer apenas, vou entrar para a ordem para saber como que é. Não, você vai perder seu tempo. Entendi. Então, no seu caso, a maçonaria não foi uma tradição familiar, não foi teu pai que te chamou, porque o pai dele já tinha chamado ele, porque o pai do pai dele tinha chamado ele. Não, no meu caso não. No meu caso não. No meu caso muito ao contrário. Eu entrei e arrastei uma família toda. Então, quando eu entrei, eu iniciei depois de um certo 6, 8 meses, quase um ano, até um pouquinho mais, se não me engano. Daí eu indiquei meu pai, ele foi, mas ele não iniciou aqui em São Paulo, ele iniciou no litoral. Aí depois eu trouxe, né, conversando, trouxe primo, trouxe cunhado e assim por em diante, né. Que interessante. Então você foi praticamente o alicerce da família, né? Tá entrando na ordem. Sim, da família, sim. Eu venho e eu sou muito criterioso nisso, né. Eu sou muito criterioso. Então a sindicância é feita... Se é meu filho, eu quero que ele passe pela mesma sindicância que todos passam. Vamos lá. Então, você está me dizendo que não importa o caminho pelo qual você bata na porta da maçonaria, seja por convite ou até mesmo por curiosidade. Passei na porta do templo, bati, quero saber o que tem lá dentro, né? Então, todos que vão adentrar na maçonaria passam pela sindicância. Todos. É uma obrigação. É uma obrigação, a loja tem que conhecer. É feita essa de sindicância, então não é uma sindicância que invade a privacidade de ninguém, né? É uma sindicância mais interna, né? Então, os irmãos, é uma família, a maçonaria é uma família, a sua loja é uma família. Então, você está recebendo um membro, então você tem que saber quem que é aquele membro, né? Então, tem alguns requisitos, mas não é nada obscuro, não é nada muito criterioso, fala, nossa, aí é só homem perfeito que entra. Não, não é. O principal requisito é não ser perfeito. Entendi. Um dos principais, né? O principal é acreditar em Deus. Entendi. Isso é bom. Mais uma coisa que o Fábio falou que todo mundo fica curioso, né? O principal é acreditar em Deus. Afinal, sem Deus a gente não chega a lugar nenhum, né? Isso, não, Fábio? Com certeza. Então, por isso que a maçonaria denomina grande arquiteto do universo, porque ela não é uma religião. Então, nós usamos muito Deus aqui, mas tem outras religiões que usam outros nomes, né? Mas então a maçonaria usa grande arquiteto do universo, já para não soar como uma religião. Entendi. Interessante, você abriu um outro leque de pergunta para os nossos internautas aí também se interessar e vir para a ordem para descobrir esse mundo, né, maçônico. Então, você está me dizendo que a gente entrando na maçonaria, ninguém vai te questionar de que religião que você é, ou como você chama Deus. O importante é você acreditar que existe um ser supremo que coordene todo mundo, correto? Exatamente, basta crer. Basta crer. A maçonaria ela não é tendenciosa a nenhuma religião e ela também não muda a religião de ninguém. Se você hoje é um evangélico, se você quiser ser católico, umbandista e assim por diante, é sua livre e espontânea vontade. A maçonaria ela não é tendenciosa a nenhuma religião e ela não discute religião. Nós estudamos as religiões, discutir não. Que interessante. Então, aqui com certeza a gente vai encontrar muçulmano, católico, evangélico, espírita, judeu, árabe, todo mundo junto e misturado, um entendendo o posicionamento do outro perante o mundo. Isso é o que faz a maçonaria sempre evoluir, correto? Exatamente, o respeito. Isso é fantástico. É o que a gente não vê nem na nossa Assembleia Legislativa, né? Quando junta esse caldeirão, pega fogo lá dentro. Na né? maçonaria, uma das bases dela é o respeito. Então nós respeitamos um ou outro, respeitamos as opiniões e as crenças de cada um aqui dentro. Não discutimos. Isso é fantástico, isso é fantástico. Fábio, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória dentro do mundo maçônico. Você só viveu a maçonaria dentro do Brasil? Você conheceu a maçonaria aí fora? É uma coisa que até os maçons também são curiosos, né? Principalmente aqueles que ainda não têm possibilidade de sair do país, correto? Como que é a maçonaria no Brasil e como que é a maçonaria lá fora? Conta pra gente como que é esse vislumbre do mundo maçônico fora do Brasil também. É muito diferente. Eu viajei por 5 países. Nesses 5 países fui bem recebido em todos. Eu acredito ainda que a maçonaria, por exemplo, nós pegamos dos Estados Unidos
eu acho ela muito mais tradicional. Não a questão da tradicionalidade de conhecimentos ou da tradição de segredos, de lendas e assim por diante. Eu acredito naquela questão da irmandade. Eu acho, Eles vivem a maçonaria. eles vivem muito mais do que nós, aqui no Brasil. Então, lá é muito diferente o tratamento. Aqui nós nos respeitamos como os irmãos, mas lá você sente o abraço fraternal com mais calor, mais caloroso, mais afeto. Não que nós não sentimos aqui, sentimos também. Mas lá eu acredito que eles levam um pouco mais a sério, mais forte isso. Foi, acho que nos países que eu fui, os Estados Unidos, eu acho que é o que mais me surpreendeu, aquela coisa, olha, vem aqui, meu irmão, você está comigo, você não está sozinho. Isso eu achei bem interessante. Então, o maçom dos Estados Unidos, ele respira mesmo a maçonaria adentra mesmo a vida dele e a alma dele. A maçonaria lá nos Estados Unidos é quase uma religião. Para você ter uma noção disso, né? É quase uma religião. Que interessante. É muito diferente daqui. Apesar das normas, né? Sim. Cada país tem suas leis, mas lá é quase uma religião. Quase uma religião. Você vê o brilho nos olhos deles quando falam de maçonaria, né? Então é difícil você ver o que a gente vê. Algumas vezes a gente vê alguma intriga, alguma coisa, não tem não. Pelo menos onde eu fui. Então, aqui no Brasil a gente encontra muito mais barreira nessa questão, né, dos maçons se unificarem mesmo, né? Exatamente. É uma coisa que a gente sempre fala, a maçonaria ela une, não separa, né? Então, algumas vezes nós vamos na contramão, nós mesmos, nós irmãos, vamos na contramão do que a maçonaria nos pede, né? O que elas nos recomenda, né? Sim. Então, essa é a questão aqui no Brasil. Nossa, que interessante, que interessante. Qual foi o ponto maçônico, né, lá vou pegar os Estados Unidos, que você falou que foi o que você se deparou com a maçonaria exalando em todos os poros, né? Qual foi o ato maçônico ali dentro dos Estados Unidos que mais te chamou a atenção? Quando eu cheguei, eu já fui pego no aeroporto. Já começou no aeroporto. Eu não estava esperando, já tinha o endereço. Primeiro que eu tinha endereço nem da loja, eu sabia onde ficaria a loja, onde era a loja que nós íamos visitar. Porém, eu fui levado no aeroporto, já me pegaram no aeroporto, os irmãos me pegaram no aeroporto. Primeiro fui na casa do irmão, conversamos bastante, né? Trocamos um pouquinho de experiência, e após isso eu fui para a loja. E depois da loja nós fomos no restaurante. E se eu te falar que eu não tive nenhum custo com isso, eu não tirei $1 do meu bolso. Em outras palavras, você era de fato um irmão vindo de longe e que ele não via há muito tempo. Exatamente. E falava, vem cá que hoje eu te recepciono. Exatamente. Então esse foi... Não que os outros países também não foram bacanas, mas eu senti mais calor. Mas você sentiu mais força. Mais força nos Estados Unidos. Caramba. Então, isso que falam então dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é um país maçônico de fato, né, como exemplo, é verdade então. Eles respiram, eles soam. Eles não levam a maçonaria como título, eles levam a maçonaria como um trabalho mesmo. É uma filosofia de vida. Uma filosofia. Que interessante. Não é título. Então lá você não encontrou barreira religiosa, barreira linguística, nada. O que te abriu portas foi você ser irmão. Ser irmão. Reconhecimento universal, pronto e acabou, mais nada. Que interessante, Fábio. Que interessante. Anotar na minha agendinha. Próxima viagem Estados Unidos. E olha que eu tinha relutância, viu, de ir para os Estados Unidos. Eu achava um país com pessoas muito arrogantes e coisa do gênero. Ouvindo você falar assim, já me dá muito mais vontade de conhecer. Principalmente nas conversas que a gente tem fora dos bastidores, que você fala dos pontos turísticos que tem. E isso abre um leque gigantesco, né? Gigantesco. E aí tem até uma famosa história, né, do passaporte maçônico. O passaporte maçônico, então, para os Estados Unidos foi você ser maçom. Exatamente. Né? É que tem muita lenda, né? De repente, vou ter um passaporte. Não, é muita lenda. É muita lenda, muita lenda. Passaporte maçônico nosso no mundo todo
é o nosso segredo. É que as pessoas acabam... Eu mesmo me deparei com pessoas na rua me fazendo essa pergunta. Quando a gente se torna maçom, a gente recebe o passaporte maçônico? Eu falei, estou esperando o meu. Que tem gente que acha que a gente acaba virando a cidade Vaticano, né? Entrou na maçonaria, tem um país dentro do outro país e não tem como. É interessante você falar isso. Nós seguimos as nossas leis como todos seguem. Somos iguais também, iguais a todos. Sim. Antes de eu entrar na próxima pergunta, tem uma perguntinha que incomoda as pessoas de fora, né? Eu cozinhei muito tempo dentro da Ordem para os Maçons e peguei muito Uber, né? A pergunta que todo mundo faz quando descobre que a gente cozinha para maçom. Fábio, o que o maçom come? Come de tudo, eu pelo menos como de tudo. Tem como de tudo, não tem isso não, é muita lenda, né? Essas lendas, o que eu posso falar é que comemos bem. Uhum. A gente sempre, depois das sessões, né? A gente sempre tem essa confraternização que nós fazemos, né? Então, as comidas são maravilhosas, mas é de tudo, não tem uma comida específica, não. Não tem também me perguntaram uma comida secreta, né? Não tem uma comida secreta, não tem um perfume secreto. Me perguntaram já que perfume que os maçons usam. Eu gosto de tal perfume, é de gosto. Não... Se o da Jequiti for bom, o senhor usa. Se o da Avon for bom, você está usando também. Aí, né? Não tem um perfume específico, não existe isso. E a gente vai quebrando, né, esse paradigma que todo mundo acha que maçom tem uma calça especial, maçom tem uma roupa especial, maçom tem uma comida especial, né? Daqui um dia vão falar que a gente corta só no jaça o cabelo. Com certeza. Não, nós procuramos nos vestir bem, isso a gente procura mesmo, né? Cada um com as suas condições, mas nós procuramos nos vestir bem, né? Para nós mesmos, né? Todo mundo tem um pouquinho da sua vaidade, né? Sim, a vaidade que nós lutamos na maçonaria é outra, não é você se vestir bem, você ter um corte de cabelo bom, fazer a barba legal. Sim. Não é isso, não é essa vaidade que nós brigamos contra, né? Não é essa, não. Então, um maçom tem que ter postura, né? Nós procuramos um pouquinho do vocabulário, nós estudamos bastante isso, estudamos um pouco de tudo, mas a questão de visual a gente sempre procura estar bem alinhadinho. Tem que estar top, né? Dentro dos seus limites você tem que estar top. Seus limites tem que estar top. Isso é bom, isso é bom. Que tem um monte de lenda, né? Que o pessoal vem... maçom só usa terno e gravata. Já pensou para onde você for só de terno e gravata? Vou para a praia de terno e gravata. Exatamente, Nós usamos isso nas reuniões, nas sessões, né? Mas tem irmãos que trabalham na praia, tem irmãos que trabalham dentro do carro, em casa, né? Então, a questão do terno é uma questão de padrão dentro de umas lojas, né? Então, nas sessões nós usamos terno preto, né? Gravata preta e camisa branca, para ficar todos iguais. Fábio, agora a gente vai entrar um pouco mais profundo nos seus conhecimentos. Eu sei que você é um poço de sabedoria, eu sei que você gosta de estudar, pelo que eu conversei com outros irmãos mais próximos de você, até bula de remédio você lê para saber o que o remédio está falando para você. Com certeza. Né? Então, diz pra gente, como que você vê, né, como você enxerga a maçonaria do passado, a maçonaria dos primórdios? Como que você vê o início da maçonaria? Se nós formos ver pelo lado da maçonaria operativa, que foi da onde surgiu hoje, né? Nós estamos hoje na maçonaria especulativa, né? Então ela teve um caminho, ela teve um progresso, né? Então, nós pegarmos a operativa, era só para quem era daquela função, né? Pedreiros mesmo, né? Entendi. E hoje quando ela começou a ser especulativa, que passou a entrar filósofos, médicos, escritores, né? E é onde é a época que nós estamos, né? Nós estamos hoje na maçonaria especulativa. A operativa já passou. Porém, a tradição da operativa, tudo que se aprendeu, tudo que se foi construído na época operativa, nós levamos isso até hoje. Entendi. Isso é bom, né? Mostra que a maçonaria esteve presente em vários pontos da história, né? Isso é sempre fantástico. Hoje, Fábio, como que você enxerga a maçonaria de hoje? A maçonaria de hoje eu enxergo ela mais eclética, ela um pouco mais aberta, que nós falamos antes, era ela aquela coisa secreta, né? Hoje ela está discreta, né? Mas continua tendo segredo, ela continua tendo a sua ritualística, ela continua tendo sua cerimônia. Isso não se perdeu dela, exatamente, né? Isso não se perdeu. Pode mudar muitas coisas, mas essa estrutura maçônica ela vem desde
da maçonaria operativa, e não muda. Muda um pouquinho a questão de rito, né? Mas a estrutura maçônica, ela não muda. Nós temos as leis, nós temos landmarks aqui. Então nós temos que segui-los, né? Seguir eles. E esses landmarks mudam, como você diz, landmarks são leis, né, que vocês têm que seguir. Esses landmarks mudam de ano em ano? Como que eles são? São leis imutáveis, não se muda. São, como diz aqui na nossa Constituição, né, cláusulas pétreas, né? Não se muda, é aquilo. É aquilo e pronto. Não que muda. Interessante. Então, se um dia eu for o presidente da maçonaria, vamos deixar para eles pesquisar quem são os grandes da maçonaria. Se eu for o presidente da maçonaria, eu falei, eu vou mudar essa lei. Eu não posso. Não pode. Não consegue, não tem força para isso. A maçonaria, ela não tem dono. Quem é o dono da maçonaria são os maçons. Entendi. Se não tiver maçons, a maçonaria não existe, ela fica só na história. Então a maçonaria quem quer? São os irmãos. São os irmãos dentro da loja, são os irmãos trabalhando, são os irmãos fazendo a filantropia, a caridade. Essa é a maçonaria. Senão a maçonaria fica só na história, ela não tem dono. Não existe um dono da maçonaria. Existem irmãos que são a maçonaria. É diferente. Entendi. Os maçons no todo é que formam o corpo da maçonaria. Com certeza. Né? Se não tiver maçons, acaba a maçonaria. Fica só a história. Entendi. Fábio, eu vendo aqui, eu vejo que você tem paixão pelo que você fala, né? A gente vê que os seus poros emanam, né, a maçonaria. Você vive a maçonaria que você fala e que você passa para as pessoas. Hoje, você tem uma visão, você falou pra gente dessa visão, você falou da maçonaria do passado, uma coisa que também a gente queria saber de você. Como que você vê a maçonaria nas gerações futuras, Fábio? Como que será a maçonaria no futuro? Como você imagina que ela vai ser? Hoje nós já vivenciamos isso com a era da tecnologia. Então a maçonaria ela teve que se adaptar à tecnologia, né? Então as tradições delas permanecem, mas ela teve que fazer uma adaptação. Até 1990, até um pouquinho antes da internet, nós estávamos falando no começo do programa sobre as indicações, as indicações era só pessoalmente, só se você conhecesse um maçom, aí tinha todo aquele trâmite de sindicância, e hoje já não. Hoje a maçonaria, ela abriu as portas da internet, junto com a internet, para as pessoas conhecerem a maçonaria, conhecer um maçom. É bom, mas também tem seu lado ruim. Se você olhar na internet, muitas lendas, muitas mentiras existem, mas também tem um lado bom, que você tem a oportunidade de não ter sido convidado por um maçom, você se cadastrar em uma loja e passar pela sindicância. Isso, quando você se cadastra para uma loja, isso não quer dizer que você vai ser um maçom. Tem toda uma sindicância. Entendi. Pode procurar 100 pessoas, você pode procurar 100, 200 pessoas numa loja maçônica, isso não quer dizer que elas vão passar. Muitos são curiosos, outros não sabiam, outros querem apenas entender mesmo, só por questão de conhecimento. Então a internet, eu vejo que ela ajudou bastante. Mas também tem esse lado ruim também. Então, né? a maçonaria também ela sofre com essa questão de fake news, de fraudes e coisa do gênero. Muito, isso é o que mais tem. Quais são os conselhos que você dá para a pessoa que quer entrar, ela não entrar numa furada, ela saber que está entrando numa coisa que é certa? Primeiro, não existe entrevista online. Deixa eu te perguntar uma coisa a entrevista tem que ser presencial, dentro de um templo maçônico, não é num então quer dizer que eu não posso me iniciar com um copo d'água numa webcam na minha casa, porque eu recebi um convite uma vez assim, a gente vai fazer uma loja branca, você pega um copo d'água, se veste com terno e gravata e a gente vai te iniciar pela internet. Nunca, isso não existe. A maçonaria ela tem que ser presencial. Você tem que conhecer cara a cara a pessoa. Até o maçom tem que conhecer quem está querendo. É muito simples a gente, por um telefone, um WhatsApp, um computador, falar que somos tudo. Mas nós temos que ver cara a cara, nós temos que sentir a pessoa, sentir a energia da pessoa, ver se é isso que ela quer, explicar tudo certinho, né? Ou ou não é, né? Depois você corta esse bagulho de não é que eu não gostei, não. Então vamos lá, esperar um pouquinho. Então conhecer a pessoa, né? Então interessante mesmo, o correto, que a pessoa que, quando ela recebe um convite de um maçom, o maçom leva ela até sua loja, faz a sindicância. As pessoas que se inscrevem em sites de loja hoje, né? O interessante é conhecer, ir até o templo. Um local físico, né? Local físico, ver se ele existe mesmo. Ver se ele existe mesmo, conhecer a estrutura, quem são os mestres que tomam conta, né, da
daquele tempo, quem que é o venerável e assim por diante. Olha que interessante, você está falando para a gente então que as tecnologias não vieram para atrapalhar a maçonaria, elas vieram para somar. Exatamente. Porém, a maçonaria ela nunca vai perder esse vínculo humano, né? Do olho no olho, da conversa ali, como a gente diz na rua, né? Do tete a tete, o fio do bigode pelo fio do bigode. Até porque se o candidato for aprovado, ele vai conviver com a gente, né? Sim, então nós temos que conhecer. Entendi. É aquela coisa, o caráter mesmo da pessoa é só convivência, né? As sindicâncias ela aborda outras questões, né? Outras questões internas da loja. Mas o caráter é convivência mesmo, não tem como. Entendi. Como entrou, pode sair também. Agora, para a gente encerrar, Fábio, uma pergunta bem importante. É verdade que todo maçom é rico? Brincadeira não. É só uma brincadeira mesmo para descontrair. Aí fica uma pergunta para vocês também correrem atrás, né? Tem um monte de lenda e é bom para vocês esmiuçarem isso, né? O Fábio mesmo nos deu uma dica muito importante. Nem tudo que a gente vê na internet é verdade, entendeu? O mundo da maçonaria a gente só descobre mergulhando nele, não é isso, Só Fábio? dentro. Não adianta você pesquisar. Você pode pesquisar milhões de coisas na internet. Muitas coisas. Eu já sei tudo sobre maçonaria, eu sei que... Não sabe. Só um verdadeiro maçom que iniciou, que passou pelo processo de sindicância, foi aceito pela loja, passou depois pelas provas que nós temos dentro de uma loja maçônica, passou pela iniciação, aí sim, aí ele pode falar, comecei a conhecer o segredo da maçonaria, comecei a conhecer os estudos na maçonaria, comecei a conhecer o que a maçonaria pratica. Porque o estudo da maçonaria é uma coisa constante, independente de grau. Você vai chegar no grau 33, com 30 anos de ordem, 50 anos de ordem, você vai estar estudando o grau 1, que é a base. Entendi. Quantos anos a maçonaria tem, Fábio, mais ou menos assim? Se nós formos contar pela grande loja da Inglaterra, vai dar 1717, 300 anos e pouco, mas ela já existia muito antes, né? Então, a gente vê muitas contradições também, né? A maçonaria se iniciou em 1717. Bacana. Mas teve que se formar por loja. Então, essas lojas já existiam já, né? E lojas no mundo todo, né? Então, daí já a gente entra um pouquinho nessa questão política das grandes, das grandes potências, né, do mundo, França e Inglaterra, né? Aí é um assunto que a gente pode abordar mais para frente, sim. Sim, com certeza. Vamos ver se os nossos internautas pedem esse assunto. Peçam para o Fábio voltar ao programa. Esse homem esconde muito segredo, gente. Chama o cara de novo aqui para a gente estar conversando com ele. Fábio, para a gente encerrar, e eu tenho certeza que os internautas vão adorar esse bloco do nosso programa, deixa um conselho para quem quer entrar na nossa ordem, né? Quem quer conhecer a maçonaria, fazer parte dessa irmandade, dessa fraternidade. Qual o conselho que você dá para essas pessoas que estão aí perdidas no mundo, estando curioso para entrar? Qual o conselho que você daria para eles? Primeiro conselho, se você achar que é perfeito, não busque a maçonaria, busque outra instituição. A maçonaria não é para você que é perfeito. Esse é o primeiro conselho. Agora, se você quer mudar de vida, conhecer boas pessoas, isso não quer dizer... a maçonaria é feita por homens, os homens erram também. A maçonaria é perfeita, o homem não. Mas se você quer ter bons relacionamentos, conversar, ter bastante experiência, a maçonaria é o lugar. Porque aqui não existe preconceito, né? Então a gente vê algumas instituições, até mesmo as religiões, com preconceitos. Eu posso falar da minha, na minha existe muito preconceito. Mas não posso falar da sua, eu falo da minha porque eu estou nela, da sua não, porque eu respeito. Mas o que acontece? A pessoa que quer entrar para a maçonaria mesmo, eu acho que ela tem que estar decidida a entrar. A gente não aconselha muito a internet, mas dá uma pesquisada nas fontes, né? Vê se é isso mesmo que você quer, através dessa filosofia, não se apega muito em lenda, não se apega muito em capeta, satanás, bode, isso não existe dentro da maçonaria. Então, a maçonaria é uma instituição progressista. Nós estamos aqui para se evoluir, trocar conhecimento, fazer novas amizades e, quem sabe, ficar rico, né? Todo mundo quer ficar rico. Nós temos que trabalhar, né? A maçonaria, ela nos une, né? Então, os irmãos se conversam bastante, fazem negócios entre eles, mas esse não é o principal objetivo da maçonaria, não. O principal objetivo da maçonaria
nos lapidarmos, né? A gente vê pelo seu falar, pelo seu linguajar, pela sua postura, né? A sua presença, né? Você tem uma presença bem forte, Fábio, bem forte mesmo. E eu acho que é uma pessoa, acho não, é uma pessoa que as pessoas têm que se espelhar, né? As pessoas têm que dar-se a oportunidade. E a gente vê pelo seu jeito de se portar e de falar que a maçonaria te trouxe bastante dessa riqueza intelectual, dessa riqueza moral, né? Que modificou o Fábio enquanto pessoa. Com certeza. O que eu sou hoje eu devo à maçonaria, devo aos meus irmãos, né? Então eu não vim de família rica, né? Então a gente trabalhou bastante, né? Então a maçonaria ela foi me moldando. Então, como eu falei, desde os 14 anos eu já tinha intenção de entrar para a ordem. Mas eu fui buscando, quando eu me senti preparado, aí sim veio tudo na hora certa. Veio o convite, aí fiz. Entendi. E naquela época era muito mais fechado, né? Muito mais fechado que agora, né? E a gente não recebia o convite debaixo da porta, não, né? Imagina, essa coisa de internet, não era assim. Não era assim, não. Nossa. Hoje ficou bem fácil. E hoje eu tenho grandes amigos, muitos amigos. Então, a riqueza minha é meus amigos, é os irmãos que eu conheço, é os irmãos que fazemos negócios juntos, é um negócio onde nós nos divertimos juntos, choramos juntos também, porque Sim. a nossa vida não é só alegria, não. Verdade. Não falar, o maçom, a vida do maçom é só alegria. Não, é batalha como a de qualquer um. Sim. É assim, mas nós temos também essa questão de confiar um no outro. Então tem muitos irmãos aqui que conversam de tudo um com o outro, né? Se confessam um com o outro, um ajuda, trocamos experiência. Então eu quando recebo um conselho do irmão, eu vou nesse conselho porque eu sei que ele quer meu bem. Entendi. Um ponto que você tocou aí na sua história, isso com certeza vai servir como inspiração para outros que também querem entrar. Então você disse aqui pra gente que não é só pessoa rica que entra na maçonaria, que é outra lenda que você tem aí no mundo afora, né? Só pessoas de renome, com muito dinheiro é que entram na maçonaria. Não, qualquer ser humano que queira entrar na maçonaria tem as mesmas possibilidades, passará pelos mesmos processos que todos passaram, inclusive você mesmo, correto? Com certeza. Até que na época que eu entrei, na verdade, era um sonho meu, mas se falasse se eu tinha realmente as condições, eu não tinha. Eu tive que me virar. Entendi. Eu tive que correr atrás, eu tive que fazer muita coisa para poder estar. Mas era um sonho, era um objetivo. Então, eu realizei. Depois que eu realizei, não, bacana, sou maçom, e agora o que eu faço? Aí sim, aí vem os estudos, né? Porque o que acontece? A maçonaria é que nem uma faculdade. Nós pagamos uma mensalidade aqui. Então, se eu não aproveitar os estudos, o conhecimento, eu estou perdendo meu dinheiro. É a mesma coisa, você paga uma faculdade e não vai, você está perdendo seu dinheiro. Está jogando dinheiro fora. E a maçonaria é a mesma coisa, eu comparo com a mesma coisa. Então, eu frequento as lojas, converso com os irmãos. Quando eu não posso estar numa loja maçônica, eu sei o que acontece, porque eu converso com os irmãos do quadro dessa loja, né, para ver o que foi discutido, que conhecimentos que trouxe aquele dia, né? Então, em cada sessão que você vá, independente do tempo de maçonaria, é diferente. Toda sessão você sai com um aprendizado para a sua vida, né? Então, nós não trazemos nada do mundo fora para dentro da maçonaria, muito pelo contrário, nós levamos o mundo maçônico para fora. Então, todo o dinheiro que você emprega na maçonaria não é um pagamento, é um investimento. Eu vejo correto? como investimento. É investimento. Eu vejo como investimento. Conhecimento é um investimento. Sim, e é um investimento que ninguém rouba de você depois, nunca, né? Jamais. Ninguém rouba. Jamais. Dentro da maçonaria, Fábio, o que mais você sente orgulho? A união entre os irmãos. É aquela afinidade. Somos todos irmãos, mas tem irmãos que você tem uma afinidade maior. Sim. Então são aquelas amizades que a maçonaria nos trouxe e não tem preço. Então é isso eu prezo muito, essa irmandade, essa união que eu prego que eu prezo muito na maçonaria, né? É lógico que você tem umas decepções, como eu já fui decepcionado, eu decepcionei também pessoas. Sim, Sou um ser humano também, mas a gente
Eu acho que se fizer uma média, balanço, né? balanço disso aqui, eu acredito que hoje eu falo que a união é a mais importante que nós temos aqui dentro. E essa liberdade de se expressar, né? Então Sim. a maçonaria nos dá essa liberdade de se expressar, de opinar também, né? Então troco muito conhecimento. Tem irmãos que estão dentro da loja que tem idade para ser meu avô. Então você imagina o tanto de conhecimento que ele pode me passar. Então tem muita coisa que eu não preciso errar. O irmão já errou, ele já me passa o caminho certo. Que bom, que bom. Você aprende com a experiência do Com outro. certeza, você não precisa aprender só no seu erro, né? Você aprende com a experiência. E eu sei que a experiência que ele me passou e o conselho que está me dando é verdadeiro. Então eu vou seguir pelo aquele caminho. Mas não sou obrigado. Tenho livre-arbítrio. Eu achei bacana esse caminho, eu não achei. Mas a gente tem o livre-arbítrio dentro da maçonaria. A maçonaria ela não nos obriga a nada. A maçonaria não prende, ela liberta você para a vida, né? Liberta. Isso é fantástico. Por isso que somos livres, né? Ninguém é preso à ordem. Eu posso sair, se eu quiser sair amanhã, decidir sair, eu saio, pronto, acabou. Vou deixar de ser maçom? Não. Vou ser um maçom inativo. Entendi. Mas deixar de ser maçom, jamais. Uma vez dentro da ordem, maçom sempre. Uma vez iniciado, maçom para sempre. Que interessante isso. Bem, vou deixar... Eu sei que os internautas estão doidos aí para que o programa se estenda mais, mas vou deixar aqui a oportunidade, né, deles escreverem aí embaixo, comentarem aí embaixo, né, o seu retorno. Com certeza o pessoal vai pedir para você retornar para a gente ter mais um outro bate-papo. E aí vocês até podem mandar perguntas que vocês queiram fazer ao Fábio. Ele tem uma trajetória muito grande aí no mundo maçônico, ele pode esclarecer dúvidas para os nossos internautas. Então eu vou pedir para que, de novo, os nossos associados, os nossos internautas, os nossos seguidores, os ouvintes da rádio, né? Entrem aqui no nosso canal, curtam, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, metam o dedo lá no like, que a gente precisa disso para a gente ir melhorando o canal, comprar equipamentos novos e tá trazendo transmissões e matérias interessantes para vocês, tá bom? Até mais, vou deixar o Fábio aqui dando uma mensagem de despedida para vocês. Até o próximo Maçoriando. Agradeço ao venerável irmão Edgar, agradeço aos irmãos do canal Maçons Livres, da radiomaçonica.com.br. Estou à disposição. Se tiver perguntas, quem sabe for convidado por você, estarei aqui presente, meu irmão sabe disso. E eu estou aqui à disposição. Puder passar um pouquinho das experiências, né? E não são só experiências boas, né, que nós passamos, né? Tem as ruins também. E comigo não... Eu falo, precisar falar, eu falo, não tem problema nenhum, não. A única coisa que eu não revelo é segredo maçônico. O resto a gente conversa, discute, tira dúvidas, né? Então, eu não vou inventar, não vou falar para vocês que vai entrar numa loja maçônica, você vai ver um extraterrestre, você vai ver duende, que é mentira. Eu posso falar, o que eu vou falar, se eu falar é a verdade, é o que realmente acontece. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima. Até a próxima, irmão.